Graça e paz, casais abençoados em Cristo Jesus, a paz do Senhor, missionária. A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. É um prazer enorme nós estarmos trazendo mais um vídeo. Na verdade, missionária Ana Paula, é o terceiro vídeo da temática Os Pilares do Casamento Cristão. Deixa eu fazer uma pergunta para a missionária Ana Paula. Missionária Ana Paula, nós temos nos comunicado bem dentro do relacionamento conjugal e familiar? Creio que sim. O casal, ele se comunica de várias formas. Conversando. Às vezes, quando estamos na igreja, né, eu olho para o pastor Ezequiel, o meu olhar, ele já sabe o que é, né? Só o olhar, quando eu quero falar alguma coisa, ou me agrada alguma coisa, não, eu olho para ele, já sabe, e ele é a mesma coisa. Então, o casal, ele tem várias formas de se comunicar. O casal que se conhece, ele tem várias formas de se comunicar. E é justamente sobre isso que nós iremos falar no terceiro vídeo da temática Os Pilares do Casamento Cristão, o pilar da comunicação. É muito importante nós sabermos nos comunicar. Mas o que significa a palavra comunicação? Eu estive aqui pesquisando e diz assim: comunicar ou comunicação é o processo verbal ou não verbal. Justamente aquilo que a missionária Ana Paula falou. Pelo olhar dela, eu sei quando ela está com raiva, quando ela não gostou, quando ela está alegre, o semblante do rosto, né? Então, há a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Porém, nós iremos falar mais da comunicação verbal. Aí diz, comunicação é um processo verbal ou não verbal de compartilhar informações com outra pessoa de tal forma que ela compreende o que se está transmitindo. Então, dentro do casamento, é muito importante nós exercermos a boa comunicação. É isso, missionário? É isso. Tem casais que não tem comunicação de maneira nenhuma. De maneira Aí nenhuma. acontece o quê? Uma forma de comunicação errada, porque não se conhecem, não tem o hábito de conversar. E às vezes, quando o casal pensa alguma coisa em fazer, o outro concorda. Porque não se conhece, não tem comunicação. Justamente isso. A comunicação no lar. Muitas vezes as causas primárias da crise conjugal consistem na falta de hábitos ou relutância dos casais em se comunicar. Então nós precisamos entender que dentro de um pilar ou dos pilares do casamento, o pilar da comunicação é de suma importância, né, missionário? Temos que aprender a nos comunicar sem muitas das vezes estar usando essa comunicação para ofender um ao outro, que nós iremos falar um pouco lá na frente. Muitos casais sabem que estão falhando em sua comunicação, porém não estão bem certos o que se deve fazer ou não fazer para melhorar. Tem muitos casais, missionária Ana Paula, que eles até entendem e até mesmo conversando entre si, eles entendem que ainda não aprenderam a se comunicar como um casal. É verdade, ainda mais quando se trata de questões financeiras. Né? A questão financeira, ela abate muita família. Ela deixa as famílias sem estrutura. E se você não tiver uma comunicação, se você não tiver uma vida diária, conversando com seu esposo ou com sua esposa, e a dificuldade, ela se torna um bloqueio. Justamente, essa dificuldade. O que acontece com os cônjuges? É muito importante nós entender isso. Cada cônjuge tem um estilo diferente de comunicação. Cada um de nós temos um estilo diferente. Um já é mais... já fala. Outros são mais tímidos, né, missionário? Eu sou mais tagarela. Ela aqui ela é mais falante. Eu sou mais tranquilo, sou mais na minha. Então, cada cônjuge tem um estilo diferente de comunicação, fatos que muitas das vezes geram grande mal entendido e conflitos. Então eu tenho que, a missionária Paula ela tem que aprender o meu estilo de comunicação. Não, até que hoje está muito bom, porque antes, quando a gente casou, era difícil, a gente teve que aprender, Deus teve, assim... Eu tive uma ajuda de Deus, porque eu não entendia certas atitudes do pastor Ezequiel, porque ele era muito tímido, muito calado. Que hoje não me expressava muito naquilo que eu desejava, e nós vamos falar isso mais na frente, porque isso muitas das vezes vem do contexto familiar. Sim, quando nós iremos falar sobre isso.
mas eu não me expressava muito, eu era muito tímido naquilo que eu queria. E isso foi, vamos dizer, uma barreira muito grande entre nós. Eu já sempre conversei, sempre ia, de fato, eu sempre fui direto no que eu queria, e aquilo era um choque para nós dois, porque eu ia e ele ficava para trás. Eu queria que ele viesse junto. Então, até hoje algumas coisas é assim, mas a comunicação a gente vai dando um jeitinho, né, e vai dar tudo certo. Muito bem. A criação pode contribuir para isso, missionária? Sim, com certeza. Muitas famílias, cada família, irmãos, ela vem de uma maneira diferente. Família, o nome é igual, famílias. Mas cada família tem uma criação diferente da outra. Tem uma família que fala muito alto, não tem? Tem aquela que quando a gente chega parece que eles estão brigando. Quando a gente passa na rua, o povo tá com medo ali do almoço, parece que tem uma briga de faca dentro da casa. Não, é porque eles são assim. Já tem aquela família bem calma, quase não fala. Já tem aquela família que é hospedeira, gosta de receber, já outros nem tanto. Então, cada família tem uma maneira diferente de se expressar. Justamente. E às vezes isso nós trazemos para o nosso contexto familiar. Filhos que foram criados num ambiente em que os pais viviam discutindo, brigando. Toda vez que eles iam conversar, eu nem conversava na verdade, quando eles iam se comunicar já eram brigando. Consequentemente, isso, missionário Ana Paula, nós trazemos para o nosso contexto familiar. E aí é preciso que o cônjuge tenha paciência com o outro, tenha tolerância com o outro, porque às vezes é o estilo dele. Era o pai brigando com a mãe, era um corre-corre, e tudo era discussão. Então ele aprendeu dentro do lar a comunicação, a maneira de se comunicar foi aquela. E sabemos que na palavra de Deus diz que a palavra branda acalma o furor, né? Então tem família que a criança cresce naquele ritmo e quando ele vai para a escola ou quando ele cresce em casa, ele tem o hábito de falar já tipo agressivo, porque ele foi criado daquela forma. Então ele não sabe se expressar, a palavra dele já é uma agressão, mesmo que ele não queira, porque veio de uma família, né, desestruturada. Desestruturada. Agora, já adulto e casado, é possível que não saiba conversar, se comunicar com o cônjuge com bondade, cordialidade e amor. Por quê? Porque ele veio do contexto familiar. Aí, muitas das vezes, eu preciso, e você, cônjuge, precisa saber por que a tua esposa fala muito alto, por que ela às vezes se exalta com qualquer coisa. Tu precisa ir no contexto familiar dela, analisar e tentar trabalhar na vida dela essa questão de ela se comunicar com mais cordialidade. Tem pessoas assim, fulano, fala baixo, tipo família, né? Tá conversando ali, aquela situação, fala baixo. Aí hoje assim, fala baixo por quê? Eu não tô roubando, não tô falando mal de ninguém, eu não falo por quê? Eu falei assim mesmo. Eles já tinham percebido, missionário na Paula, eu falo alto também, né? Eu falo alto. Eu não sei se é porque a questão de ser pescador, aquela coisa quando eu era pescador. Muita coisa aqui, outra coisa importante, missionário. A maioria dos problemas existe no casamento e na família é decorrente da falta de comunicação adequada, conversa, diálogo. Não há comunicação, não param para conversar, não param para fazer projetos, planos, sonhos, tudo é briga, tudo é discussão. Quando fala, já fala, como diz a minha velha mãe, por cima da moita, né? É verdade. Eu vim de uma criação, a minha mãe, ela sempre conversou comigo, tudo. Cada época da minha vida, ela tinha uma maneira de falar comigo. Então, quando eu cheguei na minha adolescência, foi a época que ela se abriu comigo, né, e veio me ensinando. Eu agradeço muito a minha mãe por tudo que eu sou, porque ela me ensinou. Mas tem família que não tem esse diálogo, né? Tem que ter esse hábito dentro de casa, né? Esse hábito dentro de casa, de conversar. Porque quando nós temos um ambiente dentro familiar, onde há o diálogo, comunicação, conversa, eu trago isso para o casamento. Sim. Eu não posso trazer para o casamento aquilo que não aprendi, eu só trago aquilo que aprendi no meu contexto familiar. Porque nós temos temperamento diferente, atitude diferente, comportamento diferente, tudo isso vem do contexto familiar. E quando você trata um adolescente, trazendo ele para o seu lado, entendendo ele, tendo o hábito de conversar, ele tem a facilidade de fazer amizade, ele tem o de interagir com as outras pessoas. Tem o discernimento de fazer amizades certas, porque no celular ele já está sendo ensinado que ele precisa de um amigo, mas ele tem que ter cuidado com o tipo de amigo que ele vai ter.
Casamento é a mesma coisa. Então tudo vem de um diálogo da família até o seu casamento. Porque às vezes até conversam bastante, mas num sistema destrutivo que fere, magoa, machuca, que muitas vezes deixam cicatrizes incuráveis. Isso traz tudo do contexto familiar, vai para o casamento e às vezes o parceiro, o companheiro não é, vamos dizer assim, perceptivo, não entende que essa pessoa veio de um contexto familiar totalmente diferente dele, aí não tem paciência, não tem tolerância, aí explode, né? Mas também nós temos que ver que tem muitas pessoas que a família, ela é uma família que conversa, é uma família que participa de tudo, mas a pessoa é daquele jeito. O temperamento da pessoa. É o jeito dela. É o jeito dela, sendo que pode ser lapidado. Né? Pode ser trabalhado. Pode ser trabalhado, sim. Por isso que nós temos que entender essa questão de nós na comunicação, para não machucar ninguém, não deixar cicatrizes. O próprio apóstolo Paulo, falando lá em Colossenses capítulo 3, verso 19, vós marido, amai a vossas mulheres e não tratei asperamente. A palavra asperamente quer dizer com palavras agressivas, porque existe duas formas de agredir, tanto o homem como a mulher, agressão física e verbal. E isso muitas das vezes existe no contexto familiar, aliás, no contexto conjugal, porque veio lá do contexto familiar. Agora eu pai que batia na mãe que agredia o pai com palavras. Mas eu lhe faço uma pergunta, pastor Ezequiel. A igreja, um casal que está indo para a igreja, um casal que tem um pastor que ensina, será que entre esses casais tem alguns que chamam palavrão um para o outro? A falta de respeito um para o outro? Infelizmente não existe, missionária Paula. Infelizmente dentro da igreja, apesar, porque a igreja é um local onde nós estamos aprendendo ainda, estamos sendo lapidados pelo olheiro que é Jesus. Mas existe pessoas que às vezes têm 20 anos de crente, mas ainda brigam dentro de casa. O esposo ainda agride a mulher agride o esposo com palavra, porque ainda não foi transformado pelo poder do Evangelho, não se deixou. Se eu não me deixasse ser transformado pelo poder do Evangelho, o próprio Jesus disse para a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Deus não vai transformar meu temperamento, a minha estrutura familiar da noite para o dia, principalmente se eu não quiser, aí que ele não vai mesmo. E o interessante também, pastor, é que vem de uma cultura também. Tem Isso. Pessoas, tem lugar, por exemplo, Pernambuco. Eu viajei, eu tinha uma loja, viajava, e eu via que em Pernambuco as pessoas falam, chamando palavrão alto. É cultura. E palavrões que eu não tenho nem coragem de falar, sabe? Normal, aí eu ficava assim, né, meu Deus. Mas é a cultura dele, pra eles é normal, sabe? E talvez eles mesmos lá na cultura, dentro de casa, tratem a esposa daquela forma e é natural. Agora, para nossa cultura aqui, do maranhense, de São Luís, das outras cidades, não é uma cultura tão normal chegar. Tem uma mistura, né? Uma mistura, mas a gente não vê. Outra coisa, uma pessoa dessa, que, por exemplo, pessoa lá de Pernambuco, tem outros lugares também que se comunicam assim, né? Aí o que acontece? Ele aceita Jesus. Que situação essa pessoa não vai passar porque ela tem um hábito que ela vai ter que mudar? Porque já pensou chegar para outro irmão e a paz do Senhor, e aí depois sem querer chama um palavrão? Né? Então é assim, cada local tem uma maneira, mas Deus, Ele é o Deus de todos. É o Deus de todos. Então, se a gente buscar o Senhor, vamos aprender a se comunicar. E logo Jesus foi um bom comunicador com as pessoas. Né? Um exemplo. Um mestre. Precisa haver diálogo sadio que tem como fim a solução dos problemas. Porque pecamos tanto em nosso falar. Por quê? Por que pecamos tanto no nosso falar? Deveríamos engolir a maioria das coisas que falamos. Existem coisas que devem ser faladas, mas agora nós iremos falar de uma coisa muito importante. O que o casal não deve fazer? Porque existem coisas que devem ser faladas, mas tem que ter o contexto. Não fale determinadas coisas perto das crianças. Não brigue perto dos seus filhos. Não discuta perto dos seus filhos. Não deixe transparecer para ele, para que ele venha ter
isso como referência quando ele for para o casamento. Então é muito importante você não discutir diante das crianças, amigos, sogro, irmão da igreja. Eu já vi casal discutindo na frente da igreja. É triste. Vem cultuar o Senhor, mas já vem guerreando. Alguma coisa que a mulher fez... A guerra já vem de longe. Alguma coisa que a mulher fez ou que o homem fez e de repente chega dentro... Na entrada da igreja, houve aquela explosão e ele diz alguma coisa ruim para ela. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. É a questão até do temperamento, né, missionária? O domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, é esperar o momento certo, a hora certa para conversar, não falar determinadas coisas na frente do teu filho. Ou de um vizinho. Né? Às vezes todo casal discute, né, missionária Paula? Sim, não existe casal perfeito. Não existe casal perfeito. Nós não queremos passar para você uma perfeição que não existe. Nós estamos falando de seres humanos imperfeitos, que Deus está trabalhando, moldando, transformando, né? Mas nós precisamos ter cuidado, disciplina, nos policiar. E o Senhor fala que nós devemos fazer o quê? Vigiar. Vigiar. O Senhor, principalmente com as palavras. Com as palavras, né? Lá em Luiz Domingues, a gente morou 3 anos, o povo diz muito assim, vigia, profeta, vigia, irmão. Mas a gente tem que vigiar, porque às vezes a gente solta a palavra sem nem perceber. Verdade. E aí quando você pensa que não, você entrou numa situação difícil. Difícil. Né? Determinados assuntos não devem ser falados em qualquer lugar. De repente não é a hora certa, pois o estado emocional da pessoa naquele momento que vai ouvir não é bom. Então precisa deixar para falar em outro momento. Tem coisas que você não vai falar naquele momento. Sua esposa fez alguma coisa que não gostou na frente dos seus amigos, tu vai envergonhar ela na frente dos amigos? E muito triste, pastor, é quando um homem ou uma mulher, porque existe, fala mal do seu próprio cônjuge para outra pessoa. Até falar desse assunto aí mais na frente. Então isso é uma falta de comunicação. Por quê? Porque eu conheço o pastor já há quase 30 anos. Não, mais de 30 anos. Quase 30 anos de casamento. Mas o que acontece? Aí eu vou falar os defeitos do meu marido para o meu vizinho, para minha amiga que eu gosto tanto, mas isso é uma coisa entre nós. E nós vamos falar desse assunto brevemente. Sim. Né? Agora, quero deixar 2 versículos da palavra de Deus para você, que serve também para mim. Provérbio 15, 23. O homem alegra-se em dar a resposta adequada e a palavra ao seu tempo, boa é. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, olhe para o momento, olhe para o contexto. Provérbio 25, 15. Aliás, 11. Como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo, no momento certo, na hora certa. Houve discussão, sua esposa fez algo que não lhe agradou na frente dos irmãos da igreja, lhe entristeceu, chega em casa, tome um cafezinho, vá conversar com ela, discuta naquele momento, se comunique com ela, para que assim vocês possam ter um contexto de relacionamento conjugal bem. E muitas das vezes você, tendo discernimento, é bom que nem você chame a pessoa no mesmo dia para conversar, porque você já está magoado, já está machucado. Vai querer desabafar. Vai querer explodir. Com a razão. Você vai usar mais a razão, ou é uma emoção. Então, é bem melhor você deixar passar e depois conversar. Conversar no seu quarto, sentar na frente das crianças, ou de amigo, parente, sogra, sogro, mãe, porque tudo nessa vida tem solução. Verdade. Tudo nessa vida tem solução. Muito bem, muito bem. Espero que você tenha gostado. Para você que ainda não é parceiro do canal Pastor Ezequiel, o que essa pessoa tem que fazer? Se inscrever, né, missionário? Dá um joinha aí, se inscrever. Dá o teu joinha, isso mesmo, faça a tua inscrição. Depois de fazer a tua inscrição, você precisa ativar o sino em todos, porque em todos você vai receber toda vez notificações quando nós colocarmos um vídeo no canal. Depois tu vai deixar aquilo que a missionária Paula deixou. Teu joinha, teu like, tua curtida. E não te esqueça de comentar o que você ouviu agora. Se você gostou, comente. E se gostou mesmo, compartilhe. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um.